honra enorme em apresentá-lo. A gente está recebendo a professora Rosana Rodrigues para a abertura da nossa série, né, de webinar desse período 2021/2. A professora Rosana é engenheira agrônoma com mestrado e doutorado em fitotecnia, com ênfase em melhoramento de plantas, é professora associada da UENF, bolsista de produtividade nível 1B do CNPq, é cientista do nosso estado da FAPERJ, foi coordenadora do programa de pós-graduação em genética e melhoramento de plantas no período de 2013 a 2015, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da UENF de 2016 a 2019, é membro do Conselho Superior da FAPERJ e atual vice-reitora da UENF, né? Esse é um breve resumo, senão a gente for ler o currículo da professora Rosana, a gente ia ficar mais da metade do seminário só falando o currículo. Eu gostaria imensamente de agradecer, professora, já de imediato, Rosana, ter aceito o convite. A gente sabe que não é fácil realmente conseguir um espaço aí na sua agenda, então é uma honra recebê-la aqui no nosso programa, e principalmente, né, nesse momento que a gente vive em relação a essa questão de descaso mesmo da ciência, ter você para fazer a abertura do seminário, eu acho que é emblemático assim, para o nosso programa. Então, seja muito bem-vinda. Eu vou colocar aqui compartilhar a apresentação, e aí eu passo a palavra para você. Pronto, professora Rosana. Vou desligar, a palavra é sua, vou desligar aqui meu microfone e minha câmera, tá? Tá bom, Georgiana. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer aí as amáveis palavras da Georgiana e também agradecer por esse convite, por essa oportunidade da gente terminar a semana, nessa tarde de sexta-feira, conversando um pouquinho, né, trazendo alguns aspectos sobre esse tema tão desafiador, né, que está no próprio título, os desafios da ciência no Brasil, né? Então, eu pedi para a Georgiana passar para mim os slides, porque assim eu consigo interagir mais com o chat, né? E assim poder ter mais participação de vocês e a gente interagir um pouco mais, tá? Então, o convite que me foi feito foi para falar sobre a questão, basicamente motivado aí por uma questão muito séria que aconteceu recentemente, que foi a situação do CNPq e do desaparecimento, vamos dizer assim, né, temporário do Lattes e de outras plataformas do CNPq, né? E o que revelou para nós o grau de instabilidade e de fragilidade das nossas agências de fomento. Então, pode passar, Georgiana, por favor. A gente precisa primeiro deixar muito claro, né, para a nossa audiência, que são principalmente jovens na pós-graduação, que todo o progresso da nossa civilização, né, todo o progresso do homem, ele está relacionado com o avanço da ciência. Um país que se pretende independente, desenvolvido, que dê qualidade de vida para os seus cidadãos, ele precisa investir em ciência, porque a ciência significa desenvolvimento. Sem ciência, não há desenvolvimento. Nós seremos eternamente compradores de tecnologia e um país tratado, vamos dizer assim, como uma nação menor. Então, informação e conhecimento são fundamentais componentes de patrimônio e de riqueza, sobretudo no nosso século XXI e daqui para frente. E somente investimento em ciência e educação nos fará capazes de superar os desafios que a gente tem encontrado e que vai encontrar ainda, como a gente já começou a conversar. Então, ciência não é balbúrdia, né? E sem ciência o Brasil não avança. Então, fundamental investir na ciência, na pesquisa, nos programas de pós-graduação, na formação dos nossos jovens, no mestrado, no doutorado, e é por isso que a gente tem que lutar nesse momento. Pode passar, Georgiana, por favor.
Bom, esse gráfico não é nenhuma novidade, a gente tem apresentado ele em vários momentos, ele precisa, sim, ser muito divulgado, muito difundido, a gente precisa estar ciente do que está acontecendo, o que está acontecendo no nosso país, e esse gráfico mostra o orçamento dos principais agentes fomentadores da pesquisa, da ciência, do desenvolvimento tecnológico no país. Então, a gente está falando aqui do CNPq, do FNDCT e da CAPES, que financiam não somente as bolsas da pós-graduação, mas também as pesquisas em todas as áreas no nosso país. São os principais agentes de fomento do país. Então, a gente pode observar que no ano 2000 a gente tinha investimentos aí na casa de 4 bilhões de reais. Isso foi crescendo ao longo do tempo. Em 2015, a gente atingiu um pico de investimento, na casa aí de 13,9, né, praticamente 14 bilhões, e nós, desde 2015, a gente vê uma queda abrupta nesse nível de investimento, chegando aí em 2020 a praticamente os mesmos patamares que eram aplicados no ano 2000, sendo que as instituições cresceram, o número de pessoas envolvidas na pesquisa, obviamente, cresceu ao longo desse tempo, e a necessidade de se investir em ciência e tecnologia também cresceu, porque os nossos desafios estão maiores, né? Vamos pensar fundamentalmente na produção de alimentos, né? Nós sabemos que até 2050 nós teremos que produzir comida para um volume muito maior de pessoas, e precisamos, para fazer isso, de muito investimento em ciência e tecnologia para produzir alimentos sem desmatar, sem poluir, sem contaminar a água, né? Porque isso está diretamente relacionado com o impacto ambiental, que também interfere na população humana, nas plantas, nas florestas, nos animais. Então, toda essa cadeia está muito ligada, e um dos desafios hoje é aumentar a produção de comida, impactando cada vez menos o ambiente, né? Isso é um dos desafios da nossa espécie ao longo desse século que a gente está, no século XXI, né? Pode passar, Georgiana. Então, a gente tem caracterizado aqui uma queda nos investimentos em todas as áreas da ciência. Isso não é novidade do ponto de vista de divulgação. A gente tem inúmeras revistas nacionais e internacionais, os nossos jornais, e isso tem sido alvo de artigos, inclusive nas mais prestigiadas revistas científicas, como a Science e a Nature. Então, a falta de investimento na pesquisa no Brasil tem sido divulgada, inclusive, em artigos científicos publicados em revistas com alto fator de impacto, mostrando a preocupação que isso tem causado, não só nos nossos cientistas, mas também em cientistas do mundo inteiro, né? Então, isso tem sido propagado, enfim, isso tem sido divulgado amplamente em várias revistas ao redor do mundo. Pode passar. Bom, então, uma das coisas que a gente tem ouvido bastante, e eu queria deixar bem claro aqui, sobretudo para os nossos estudantes, a gente tem ouvido o seguinte: nos Estados Unidos, quem investe em pesquisa é a iniciativa privada. Na Europa, quem investe em pesquisa é a iniciativa privada. Não há investimento governamental em ciência e tecnologia nos países chamados desenvolvidos, né? E esses gráficos aqui, que foram divulgados no Jornal da USP, né, lá em 2015, 2016, mostram o seguinte: na União Europeia, 77% dos recursos para a pesquisa nas universidades vêm do governo. Tá? Existem, sim, organizações privadas, empresas, organizações sem fins lucrativos, né, fundos da própria universidade, que são responsáveis, mas por uma pequena parcela do recurso que é investido em pesquisa. Então, vejam que isso é uma falácia, dizer que nos outros países o governo não investe
em pesquisa na universidade. Não é verdade, tá? E nos Estados Unidos, 60% do dinheiro das pesquisas vem do governo. E lá muito maciçamente do governo federal, né? Os estados investem, mas investem menos. Então, é um dinheiro que vem fundamentalmente do governo federal. A gente tem também aí empresas e tal, mas é uma parcela muito pequena, que é captada via associação da universidade com a empresa privada. E aqui no Brasil, que a gente tem uma pequena tradição nisso, é ainda mais difícil você convencer a iniciativa privada a desenvolver pesquisa em associação com a universidade. Eu não estou dizendo que isso não existe no Brasil. Existe, mas é uma parcela ainda menor do que a gente vê nos países em que há mais tradição de você envolver a iniciativa privada dentro da universidade, tá? Então, pode passar. Georgiana, por favor. Bem, então vamos colocar uma lupa aí, né, dentro dos nossos anos, onde a gente está tendo queda de investimento, né, para mostrar que esse orçamento em ciência e tecnologia, ele vem sendo alvo, né, desses cortes nos últimos anos, então 2014, 15, 16, 17, 18, e em 2021, a expectativa é ainda de um corte maior. Né? Então, a PLOA, né, o projeto de lei de orçamento anual, ele para 2021, ele é o menor, na realidade, desde 2007. Então, voltamos a patamares onde o investimento já era muito baixo. E, proporcionalmente, hoje, com o aumento, né, do envolvimento das instituições com ciência e tecnologia ao longo dos anos, esse orçamento ainda é significativamente menor. As perdas acumuladas chegam aí à casa dos 80 bilhões de reais nesses últimos anos, tá bom? Então, pode passar, Georgiana, por favor. Bom, isso daí impacta, quando a gente fala isso, como é que isso impacta? Isso impacta o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele recebe, em 2021, 34% menos do que recebeu em 2020. Então, ao invés da coisa melhorar, só está piorando, né? 49% do seu orçamento depende de créditos suplementares, e isso é uma reação em cascata, uma reação em cadeia, né? Porque isso vai afetar o CNPq diretamente, que esse ano, né, vai receber 8% menos e 55% do seu orçamento. 55% do orçamento do CNPq depende de créditos suplementares. Então, é uma situação muito instável, há uma instabilidade muito grande de não se saber o que vai acontecer até o final do ano, se vai ter condições de honrar todas as bolsas, se todos os projetos serão pagos, enfim. Isso também afeta a CAPES. A gente já vem sofrendo com a CAPES, com a questão do corte de bolsas, corte de bolsas, sim, à medida em que os estudantes vão se graduando nos programas de pós-graduação, em especial os programas nota 3 e 4, essas bolsas vão sendo retiradas do sistema. Então, por exemplo, se um estudante do programa de engenharia de reservatório e exploração termina uma bolsa de mestrado, a CAPES pode não repor novamente essa bolsa no sistema. Então, ao final de algum tempo, se o programa tinha 20 bolsas, ele vai passar a ter 10 bolsas. Então, essa é a nossa situação. Então, 37% do orçamento da CAPES, que fundamentalmente paga bolsas, 37% depende de créditos suplementares. Então, é uma briga constante para que a gente consiga chegar até o final do ano pagando todas as bolsas vigentes. Né? E o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que ele teve aí 90% do seu orçamento em reserva de contingência.
Ou seja, quando o orçamento está contingenciado, ele fica indisponível para o uso. Não adianta ter o orçamento, porque ele não pode ser utilizado. Mas foi aprovada uma lei esse ano, finalmente, que impede que esse dinheiro do FNDCT seja contingenciado. Mas isso tem que sair da lei para a prática, e isso ainda não foi feito, pessoal, tá? Então, só lembrando que essa situação especificamente do CNPq já vem se arrastando desde 2019, né? Essa imagem aqui mostra uma manifestação no CNPq, os funcionários reunidos, nós fizemos um abraço ao prédio do CNPq em Brasília. Eu tive a oportunidade de estar lá nesse momento, fazendo um julgamento lá de um edital do CNPq, e todo o CNPq parou nesse dia, tá? Todos nós estávamos usando esse broche aí, somos todos CNPq, porque já em 2019 se falava da pane, né? Enfim, do caos no CNPq. Né? Recentemente, uma matéria do Ayrton Escobar, publicado também no Jornal da USP, falava sobre a questão do orçamento de 2021 para a ciência brasileira, que nos condenava a viver um estado vegetativo. Então, os anúncios, né, de que a coisa não vai bem já tem sido colocado aí pela mídia, né? Os cientistas já têm acompanhado isso há bastante tempo. Pode passar, Georgiana, por favor. Então, uma coisa que eu quero chamar a atenção é que quando a gente fala do impacto na ciência, a gente não está falando só do dinheiro que não chega na mão do pesquisador, da bolsa, né, que é cortada do mestrando, do doutorando, do aluno de iniciação científica. A gente não está falando, entre aspas, somente disso. Vejam essa informação dada pelo presidente do CNPq agora, recentemente, em abril de 2021. O CNPq está completando 70 anos. Então, é uma agência tradicionalíssima na ciência brasileira. Então, ele diz o seguinte, olha, em abril de 2021, o CNPq tinha 363 servidores, sendo que 43 deles eram cedidos a outros órgãos do governo, e 9 deles estavam licenciados, ou seja, pouco mais de 300 pessoas trabalhavam ou trabalham no CNPq. Tá? Então, vários estão em condições de se aposentar. Tá? Então, a situação é muito dramática. Por quê? Porque quem faz o CNPq acontecer, as pessoas que estão lá nos computadores, que respondem às nossas dúvidas, que fazem a folha de pagamento, que fazem o CNPq funcionar internamente, essas pessoas estão cada vez em número menor. E isso acontece não só no CNPq, acontece na CAPES, acontece na UENF. A gente tem um quantitativo de pessoal muito grande que está em fase de se aposentar, não só docentes, mas o pessoal do administrativo, a secretaria acadêmica, a pessoa que emite o diploma dos alunos, a pessoa que trabalha no sistema de desenvolvimento, né, dos programas, enfim, do próprio sistema acadêmico. Então, nós estamos cada vez mais com o pessoal da área técnica, de suporte, em todas as áreas, né, seja na secretaria acadêmica, nas secretarias mesmo de atendimento aos estudantes, cada vez o número de pessoas é menor. E as pessoas que ficam sobrecarregadas. E isso está acontecendo no CNPq, na CAPES, na UENF e em várias outras instituições de ciência e tecnologia. Não há concursos para reposição de quadros, não há formação de equipes dentro das instituições. Então, se uma pessoa se aposenta, ela não deixa o legado dela para um próximo professor. Né? Então, isso é muito grave. Né? Pode passar, por favor, Georgiana. E isso também faz parte desse quadro de desmonte. Isso chegou aí no ápice, que ficou visível para todo mundo, ficou assim escancarado para todo mundo a situação do CNPq, quando a plataforma Lattes saiu do ar e ficou fora do ar aí por 15 dias ou um pouco mais.
né? Então, a gente vê aí essa carinha triste na página do CNPq e, na sequência, esse informe do CNPq falando da indisponibilidade dos sistemas, porque um servidor queimou, né? Um equipamento queimou, e houve aí uma série de situações e que a plataforma Lattes saiu do ar, né? Então, houve muita notícia falsa. Isso aí é uma outra coisa também, né? A notícia falsa, a chamada fake news, hoje virou um nomezinho em inglês bonito para uma coisa que a gente tem um nome muito duro em português, né? Que é a chamada mentira. Então, várias mentiras também vieram na esteira desse acontecimento, né, do Lattes ficar fora do ar, dizendo que o Lattes não ia mais voltar, que todo mundo ia ter que preencher tudo da estaca zero, e aí, enfim, eu tive colegas dizendo que, olha, se eu tiver que preencher integralmente o meu Lattes, eu prefiro me aposentar, porque eu tenho 30 anos, né, então, tudo que eu coloquei no Lattes ao longo desse tempo todo que o Lattes existe, eu não tenho mais como recuperar isso, né? Então, foi realmente um momento traumático para a ciência brasileira. Pode passar, Georgiana. O Lattes, ele é uma espécie de carteira de identidade do cientista, do pesquisador, do pós-graduando, do graduando da iniciação científica, dos técnicos que atuam em pesquisa. Então, quando você chega nesse ponto de ter esse apagão, a gente viu aqui, né, várias matérias, apagão na ciência. Eu fiquei um pouco preocupada quando eu vi isso, apagão na ciência, apagão na ciência. O apagão, pessoal, não está na ciência. O apagão está no financiamento à ciência. É o desfinanciamento à ciência que está provocando essas coisas. A ciência brasileira continua sendo feita a duras penas pelos seus pesquisadores, pelos seus estudantes, por quem está trabalhando para desenvolver a ciência, a tecnologia. A gente não parou porque o Lattes sumiu do ar. Né? Então, o apagão não foi na ciência, nós continuamos trabalhando. O apagão foi no sistema do CNPq. Então, eu achei essa matéria aqui, né, dos jornalistas livres, dizendo isso: o apagão no sistema do CNPq é a síntese da destruição da ciência no Brasil. A gente continuou trabalhando, né? E eu queria chamar a atenção de vocês para um fato que ninguém na época comentou. Mas a plataforma Lattes, pessoal, ela é 100% brasileira. Ela é uma proposta de padronização do currículo dos cientistas, dos pesquisadores, dos professores, dos técnicos, dos alunos, etc. É uma padronização que dá transparência e dá uma amplitude, né, a essa base de dados nossa. Né? Então, hoje o Lattes, todo mundo pode consultar o Lattes, mesmo quem não está na ciência. Se você é um empresário e quer saber de um pesquisador que trabalhe na área de petróleo e gás, ele vai consultar isso na plataforma Lattes do CNPq. As pessoas sabem disso. Né? Então, é uma plataforma de base ampla, acessível, que dá transparência, e dá transparência para a própria avaliação do CNPq. Hoje, quando a gente pede um projeto ao CNPq, ou quando a gente pede um projeto à FAPERJ, à FINEP, à CAPES, e que você não ganha e que outra pessoa ganha, você tem como ir lá confrontar o seu currículo com o currículo de quem ganhou. Então, acabou aquela caixa preta de você não saber mais com quem que você está concorrendo, né, para a solicitação de qualquer fomento. Tá? Então, isso é muito importante que seja dito, que ela é brasileira e que ela tem esse papel fundamental. Tá? Georgiana, pode passar, por favor. Bom, então, nós já chegamos numa situação de tamanha confiabilidade no Lattes e de tamanha importância que o Lattes tem como a nossa carteira de identidade, né, que mentir no Lattes já foi o motivo de derrubar ministro, tá, que lançou informações falsas no Lattes, né? E já foi motivo de chacota de políticos que tentaram, vamos dizer assim, se promover por meio do currículo Lattes, sabendo que ele, dentro da academia, tem uma importância muito grande.
né? Então, quem sonhou que estava fazendo o mestrado em Harvard e colocou lá isso era mentira, foi desmascarado pela própria comunidade científica. Então, vejam, a FAPESP chegou ao ponto de divulgar o nome de cientistas que mentiram no Lattes. Então, isso foi considerado má conduta científica, falta de ética. Né? Então, daí a importância disso. Né? E eu trouxe isso aqui porque isso também passa por muitos aspectos da ciência. Né? Pode passar, por favor, Georgiana. E aí o que a gente viu como consequência disso foi que todos os processos de submissão do CNPq, a Bolsa de Produtividade em Pesquisa e todas as demais chamadas, né, de apoio à pesquisa do CNPq foram suspensas justamente porque a gente não tinha nem acesso ao Lattes e nem acesso à plataforma Carlos Chagas. Essa ainda ficou mais tempo fora do ar, né? Isso impactou a UENF? Impactou a UENF e várias outras universidades que tinham editais de seleção abertos, porque sem acesso ao Lattes não há como fazer avaliação de supervisores, de docentes, de professores, de alunos, né? Então, sem Lattes não há como fazer isso. Então, isso impactou a nossa instituição, que teve que prorrogar prazos de editais para que a gente pudesse ter o acesso à plataforma Lattes de uma forma, vamos dizer assim, normal, né? Tá bom? Pode passar, Georgiana. Bom, isso, pessoal, não é uma exclusividade do CNPq, infelizmente, né? Então, essa questão de corte de verbas e tal, isso já afetou outras agências de fomento. Vocês, a maioria aqui, são muito jovens, né? A Georgiana não passou por isso e tal, mas isso não é uma coisa propriamente nova no nosso país. Nós, há algum tempo atrás, né, o país elegeu um presidente que se dizia caçador de marajás, e esse presidente, uma das primeiras ações dele, quando chegou no Palácio do Planalto, foi extinguir a CAPES. Tá? Ele decretou, por decreto, ele extinguiu a CAPES. Tá certo? A CAPES não servia para nada, então foi extinta a CAPES. Eu não sei se tem algum bolsista CAPES aqui, mas imaginem o impacto que isso teve na época. Lá nos anos 1990, né? 1990, a gente não tinha internet, Facebook, Instagram, mídia social, não tinha nada disso, tá? Né? Não tinha nem e-mail direito, mas a gente tinha uma coisa chamada fax. Né? E na época, o professor Jorge Guimarães, campista, nascido em Campos, presidente da CAPES, né? Por muitas e muitas vezes, ele teve a genial ideia de fazermos um protesto via fax. Então, todos os aparelhos de fax do Ministério da Educação ficaram sobrecarregados, gastaram-se todos os papéis recebendo fax do Brasil e do mundo inteiro, falando contra a extinção da CAPES, falando da importância de se retomar a CAPES, falando da importância da CAPES e tal. E tamanho foi o rebuliço que a CAPES foi novamente instituída também, né, por meio de uma lei e tal. Então, novamente, então em março ele extinguiu, em abril ele recriou a CAPES, por conta do barulho que os cientistas, enfim, né, os professores, os estudantes, toda a comunidade acadêmica fez, então, para defender a CAPES, tá? Isso é uma coisa recorrente, como a gente está vendo. A gente tem aqui um anúncio, né? A gente já teve o portal de periódicos da CAPES ameaçado, enfim. Então, mais barulho foi feito, né, para retomar a questão do portal de periódicos. Depois veio aí o corte de bolsas, né? Depois veio o corte no PROAP, no PROEX, que é o Programa de Excelência Acadêmica, que é o recurso de apoio que é pago aos programas nota 6 e 7. Então, assim, a gente vem sempre, de forma recorrente, tendo que lutar pelos recursos para a ciência. Tá? Pode passar, por favor. Bom, mais recentemente, esse ano, né, quem não leu nos jornais, não viu, não acompanhou na mídia a questão do supercomputador Tupã,
né, que deixou todo mundo em pânico, com a notícia de que o supercomputador estava com os dias contados, e né, ele responsável aí, né, pelo processamento de dados do INPE, né, do CPTEC, que faz a previsão do tempo, né, que faz os estudos de clima. Então, afeta a agricultura, afeta a saúde, afeta recursos hídricos, afeta a previsão de seca, afeta, enfim, energia, afeta um monte de coisa. Então, depois também de muito barulho, né, o diretor do INPE, então, anunciou que havia apoio para comprar, então, um novo equipamento. Então, gente, fazendo barulho, né? Vamos em frente. Georgiana, por favor. Bom, aqui no estado do Rio, nós temos uma agência de fomento, né, que passou também por percalços, assim como a todas as instituições estaduais relacionadas com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. A FAPERJ, ela, por força da Constituição, ela recebe, né, ela deve receber, tem que receber 2% da receita tributária do exercício, né, da receita do Estado do Rio de Janeiro, 2% devem ser investidos na FAPERJ, para que a FAPERJ, então, por meio dos seus editais, faça o repasse desses recursos para os pesquisadores, para que possa, então, ser investido em desenvolvimento científico, tecnológico, inovação, formação de pessoal, a manutenção de acervo, enfim, a FAPERJ, ela tem como obrigação estatutária fazer esse papel, né, de desenvolver a ciência e o desenvolvimento tecnológico e a inovação no estado do Rio de Janeiro, mas de vez em quando, algum deputado brilhante, né, tem a ideia fantástica de propor a redução desse valor, né, o descumprimento da Constituição estadual no que diz respeito ao repasse desses recursos para a FAPERJ. Então, normalmente isso acontece, pessoal, no fim do ano, quando está todo mundo já cansado do ano inteiro, de ficar lutando, de ficar brigando e tal, no apagar das luzes, alguém tem a brilhante ideia de propor isso lá, e a gente tem que estar sempre alerta para que isso não seja aprovado no apagar das luzes de um final de ano, por exemplo, quando o pessoal está de férias, quando as universidades já encerraram as suas atividades e o pessoal começa a ficar desmobilizado. Então, não se pode ficar assim apático, a gente tem que permanecer alerta 24 horas, 7 dias na semana, 12 meses por ano. Tá? Então, como diz aquela música, como dizia o Bob Marley, né? Quando ainda tem gente no mundo que se preocupa em fazer o mal, como é que eu posso descansar? Então, a gente não pode descansar. A gente tem que continuar lutando pela ciência diuturnamente, enfim, né? Isso vai ser uma coisa sem trégua, tá? Pode passar, Georgiana. Isso aqui, para a gente, eu peguei emprestado com o professor Gerson Lima, né? Eu preciso mencioná-lo aqui, passou esse slide para mim, então agradeço a ele. Isso é o histórico da execução orçamentária da FAPERJ, e aí a gente vê aí desde o início, né, dos anos 2000 até o ano de 2020. 2020, aqui nesse momento que ele fez esse gráfico, ainda era uma previsão. Então, essa imagem que a gente vê aí, né, o gráfico vermelho, que é o que foi empenhado pela FAPERJ e o que foi efetivamente pago pelo governo do Estado, eu acho que isso aqui é muito importante a gente explicar isso aqui. Então, o gráfico em vermelho mostra o que a FAPERJ empenhou, ou seja, o que ela mandou pagar nesses anos. Tá? Então, a gente vê essa queda brusca aqui em 2017 entre o que a FAPERJ mandou pagar, que é o que se chama de empenho, e o que foi efetivamente pago. Então, eu faço esse alerta aqui para os estudantes e também para os meus colegas, porque uma coisa é a gente dizer, a FAPERJ não pagou, a FAPERJ não pagou, a FAPERJ está me devendo, a FAPERJ não pagou. Não é que a FAPERJ não pagou. A FAPERJ, ela fez todos os procedimentos legais para os pagamentos serem feitos. Quem não pagou? O governo do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, é a Secretaria de Fazenda e a Secretaria da Casa Civil. Eles não pagaram.
né? Então, isso é muito importante que se diga, porque não adianta a gente brigar com a FAPERJ, como não adianta a gente brigar com o CNPq porque o Lattes saiu do ar. O CNPq não tirou o Lattes do ar porque ele quis, de propósito, né? O Lattes saiu do ar por falta de manutenção dos seus sistemas, provocados pelo desinvestimento, pela falta de investimento. Né? Então, a gente não é para a gente ser autofágico e destruir as nossas instituições que apoiam a ciência. A gente tem que cobrar de gestores públicos que apoiem a ciência. É isso que a gente tem que fazer. Então, eu gosto muito desse gráfico que o Gerson e o pessoal da FAPERJ, que eles elaboraram, porque mostra isso claramente. Né? Aqui, no ano de 2020, a gente já vê uma aproximação entre o que foi empenhado pela FAPERJ, ou seja, o que a FAPERJ mandou pagar, e o que efetivamente foi pago. Tá? Então, a gente vê aqui, olha, aqui em 2015, né? Já começou lá em 2014 e 2013. Então, em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, a gente tem o que a gente chama de restos a pagar, que foram projetos que foram submetidos em editais da FAPERJ, que foram avaliados pelos nossos pares, que foram aprovados no mérito, que a FAPERJ tomou todas as providências legais cabíveis para o pagamento desses projetos e o governo do Estado não honrou o pagamento. Nesse momento, a FAPERJ trabalha para negociar, junto ao governo do Estado, o pagamento desses restos a pagar. Como membro do Conselho Superior da FAPERJ, eu posso dizer que o Conselho Superior está muito empenhado, nós temos nos reunido com frequência para que isso aconteça. Né? Então, nós temos aí uma expectativa muito grande de termos boas notícias sobre o pagamento dos restos a pagar da FAPERJ até o final desse exercício. Tá? Então, o Conselho Superior tem se mantido firme no propósito de que não haja calote, que tudo seja efetivamente pago. Tá? Pode passar, Georgiana, por favor. Esse também é um gráfico que o Gerson me emprestou, né, o presidente da FAPERJ, mostrando aqui o ano de 2020, já o orçamento executado, consolidado de 2020. Mostrando que a FAPERJ é a segunda maior agência de fomento e investimento no país em orçamento executado já a partir de 2020. A gente pede para a FAPESP, que executou em 2020 1,3 bilhões de reais. Tá? Então, 52% do que todas as fundações investiram está na FAPESP. Tá? E a FAPERJ vem logo em seguida aí com os seus quase 500 milhões de reais em 2020 efetivamente executados. De tal forma que em 2019 a FAPERJ não tem restos a pagar e em 2020 também não, até o momento, né? Não temos restos a pagar, tá bom? Pode passar. Isso. Então, uma outra coisa que afeta demais a questão da ciência, do desenvolvimento da ciência, do papel do cientista, da atividade, né, do cientista no país, é essa questão da previsibilidade. Então, vejam que em 2014, 15, 16, 17, 18, 19, nós não recebemos dinheiro da FAPERJ e das outras agências de fomento também não, muito pouco, né? Foi muito, o investimento foi muito pequeno na ciência. Então, a gente vive uma montanha russa, né, de emoções. Uma hora você tem dinheiro, outra hora você não tem dinheiro nenhum. Tá? Então, é aquela gangorra. Então, você não consegue se programar. Uma hora você aprova o projeto, mas o dinheiro não vem. Né? Outra hora você aprova e o dinheiro vem. Depois o dinheiro vem muitos meses depois. É o caso, por exemplo, da FINEP. A FINEP, nós aprovamos um projeto num edital em 2018, tá? Para compra de equipamentos, para manutenção de equipamentos. Tá? 2018. Essa semana, 2021, eu recebi uma mensagem da FAPERJ, porque o projeto foi sob minha coordenação, quando eu estava na pró-reitoria, em 2018. A FINEP me pergunta se nós ainda queremos contratar esse projeto. Tá? Sem poder mudar nada do que foi pedido e sem poder mudar, fazer atualização nos orçamentos.
Então, pensem comigo, um orçamento feito em 2018 para ser executado em 2021 já tem uma defasagem enorme, porque os equipamentos que vão ser mantidos são importados e as peças são cotadas em dólar. Tá? Então, a FINEP não vai dar nenhuma compensação financeira, não tem nenhuma atualização financeira. Então, a gente aprovou o recurso, mas agora olha só, o recurso está aqui, vocês querem? Se virem. Então, é o tipo da coisa que você fica, bom, eu vou aceitar, mas eu já sei que eu não vou conseguir consertar todos os equipamentos que estão colocados no projeto. Tá? Então, uma hora tem dinheiro, outra hora não tem dinheiro, e quando tem dinheiro, não dá para a gente fazer tudo. Tá? Então, depressa, né? Vamos examinar o cérebro das pessoas que querem cortar o dinheiro da ciência antes que até a verba para fazer isso também acabe. Tá? Então, é difícil para a gente se programar sobre o que vai fazer. Mas vamos lá, vamos para frente. Um outro aspecto também que eu queria deixar aqui para a gente discutir é a questão da burocracia, que só aumenta, gente. Por mais que a gente reclame, só aumenta. Então, são 200 vias, não sei quantas cópias, você tem que apresentar não sei quantas certidões, você tem que estar em dia com uma série de coisas. Eles tratam a instituição pública como se nós fôssemos uma empresa privada que estivéssemos pedindo um empréstimo bancário. É isso que é feito por algumas agências de fomento. Isso, por um período, nos prejudicou para receber o PROAP, que é dinheiro da CAPES, dinheiro federal que vem para um ente estadual, que é a UENF. No ano de 2017, por exemplo, as estaduais do Rio, então a UERJ, a UENF, a do Rio Grande do Norte, a do Rio Grande do Sul e algumas do Paraná e tal, nós ficamos inabilitados, inadimplentes para receber o PROAP, porque nós não tínhamos certidões que não eram devidas pela UENF, eram devidas pelo governo do estado do Rio de Janeiro. E como nós somos entes estaduais, nós ficávamos, então, inadimplentes para o recebimento desse recurso, para esse repasse. Então, é muita burocracia, inclusive na hora de importar equipamentos. Então, é extremamente penoso, né, fazer importação de equipamentos. Além do que, os custos cobrados para importação, tanto de equipamentos quanto para insumos, é extremamente elevado para quem está fazendo pesquisa. Então, eu defendo que a gente tenha liberação total de impostos para importar equipamentos e insumos para fazer pesquisa no país. A gente não deveria ser taxado para poder importar esses equipamentos, considerando que nós estamos desenvolvendo resultados que vão beneficiar toda a nossa população. Pode passar, por favor. Bom, então o que nós podemos fazer? Ficar sentados aqui reclamando? Não, eu sou muito contra isso. Eu acho que a gente tem que apontar os desafios e também saber o que a gente vai fazer para superar esses obstáculos. Porque se a gente ficar sentado chorando, ninguém vai vir aqui resolver o problema para nós. Tá? Então, a gente precisa trabalhar para fortalecer e reorganizar o nosso sistema de P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Fazendo debates como esse, esclarecendo tópicos importantes, defendendo as nossas agências de fomento, conversando com os políticos, com os gestores, né? Então, a gente precisa estar muito atento e estar muito informado do que está acontecendo com o orçamento que vai para a ciência e tecnologia, né? A gente faz isso também quando a gente se engaja nas sociedades científicas. Então, a SBPC, a Academia Brasileira de Ciências, as nossas sociedades científicas, né, das nossas áreas específicas. Então, é importantíssimo que a gente se engaje nessas sociedades, né, nessas associações sem fins lucrativos. Tá? Uma outra coisa que a gente tem que fazer é combater o discurso anti-ciência. A gente está no momento, né, em que a pandemia veio para mostrar a importância da ciência, né? A vacina só foi possível por causa de muito tempo de investimento em ciência que foi feito muito antes desse vírus surgir. A gente sabe fazer vacina.
O ser humano sabe fazer a vacina, aprendeu a fazer a vacina. Né? Então, a rapidez com que essa vacina foi feita, a rapidez com que o genoma desse vírus foi completamente decifrado, as variantes estão sendo estudadas, enfim, isso é possível por causa da ciência, né? Então, a gente precisa combater esse discurso anti-ciência e tornar a ciência cada vez mais acessível à população. A população tem que entender que o que a gente faz é importante para o dia a dia dela. Né? Isso é muito importante, esse também é nosso papel. De tal forma que a sociedade civil ande junto com a academia e possa nos defender também. Né? Dizer, olha, a universidade é importante, a pesquisa é importante, o LENEP é importante, o LAMET é importante, o campus de Macaé é importante para nós, e por que é importante? Né? Então, a gente precisa aumentar essa percepção da sociedade sobre a importância da ciência para a qualidade de vida da própria população. Tá? E a gente tem que estar preparado para isso. Né? Assim, não é importante a gente dizer que a ciência é a dona da verdade, não é isso. Tá? Tem ciência ruim também sendo feita, né? O que a gente tem que trazer para o debate e tal é por que a ciência é importante para a sociedade, né? Os questionamentos que a ciência traz, as opções, as oportunidades que a ciência traz e os resultados finais, né? Que começa lá com uma pesquisa básica até você chegar numa pesquisa que tem aplicação. Então, isso tudo tem que ser colocado para a sociedade. Pode passar, Georgiana. Bom, eu trouxe essa pesquisa aqui, feita pelo Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, né? Eles perguntaram, fizeram uma pesquisa, enfim, com uma amostra da população brasileira, e a gente tem aqui, olha, que 73% dos entrevistados acham que ciência e tecnologia trazem benefícios para a sociedade. Então, a gente já tem um olhar positivo da sociedade. A gente tem que estimular isso. Pode passar, Georgiana. Aqui, a gente, nessa mesma pesquisa, a gente está vendo aqui que 86% dos entrevistados acham que, graças à ciência e à tecnologia, nós, né, os seres humanos, a nossa sociedade, vai ter muito mais oportunidade. 81% acham que a ciência e a tecnologia tornam a nossa vida mais confortável, né? E apenas 35% disse que não é importante conhecer a ciência, né, no seu dia a dia, ou seja, as pessoas querem conhecer mais sobre ciência. Então, vamos para frente, Georgiana. Ou seja, a gente está com a bola, né? Mas, infelizmente, quando eles foram perguntados, né, sobre se sabem, se conhecem, né, algum cientista importante no Brasil, 90% disse que não sabia dizer o nome de um cientista importante. Nem Oswaldo Cruz, nem o César Lattes, ninguém, né? Talvez hoje, depois da Covid, eles falassem a Margarete Dalcomo, o Roberto Medronho, da UFRJ, enfim, que estão na mídia aí, talvez falassem isso, né? Mas como isso foi feito antes da pandemia, então, eles não sabiam, 90% das pessoas não se lembrava nenhum cientista brasileiro, né? Importante, né? E 88% não sabia dizer o nome de nenhuma instituição de pesquisa, que faça pesquisa no país. Então, o pessoal não se lembra da Fiocruz, que produz as nossas vacinas, né? Então, enfim, mas vejam só, olha, aí a gente tem que transformar, né, esse ponto fraco aí em oportunidade, né? A análise SWOT, né, Georgiana? Então, 71% das pessoas acham que participar de feiras e de Olimpíadas despertam o interesse, né, sobre o cientista, sobre ser cientista. Então, está aí uma oportunidade para a gente popularizar a ciência. Tá? Pode passar, Georgiana. Bom, e aí a gente também valorizar, correr atrás e saber que as portas não estão todas fechadas, né? A gente tem muitas oportunidades, ainda que nesse momento difícil, complicado que a gente está. Então, eu trouxe aqui uma chamada do Hub Rio, né? Que é o Centro de Excelência em Transformação Digital e Inteligência Artificial do Estado do Rio, que envolve aí uma rede temática, envolve várias instituições, inclusive a UENF está nessa rede, né?
Então, a rede temática aqui é em energias renováveis e mudanças climáticas. É o processo seletivo para uma bolsa de pós-doutorado e uma bolsa de apoio técnico, tá? Então, moçada que estiver interessada aí em concorrer, isso está aberto. Eu recebi isso aqui, acho que foi ontem à tarde, tá? Do pessoal do Hub Rio. Isso aqui é uma outra atividade importante que vai ter, né? Inscrições aí até 29 de agosto, Mulheres na Ciência e Inovação. Então, meninas, né? Vamos nos inscrever. É um curso voltado para pesquisadoras brasileiras nas áreas de ciência, tecnologia, engenharias e matemática, né? Que desejam empreender, né? E tal, que estejam no mínimo na graduação. Então, o pessoal do mestrado, doutorado, vamos lá. Então, acho que é interessante. Vamos lá, Georgiana, eu estou quase acabando, pessoal. E aqui, né, saudar aí as minhas colegas, Georgiana, Juste, Eliane, e também a professora Maria Priscila, da Física, né, que aprovaram aí no edital Meninas e Mulheres nas Ciências Exatas e da Terra, Engenharias e Computação. Aprovaram um projeto na FAPERJ, que vem aí justamente dentro dessa confluência da gente trazer a sociedade para dentro da universidade e levar a universidade extramuros, né? Então, já que aqui é ciência na UENF, a universidade que melhor forma cientistas no Brasil, então vamos levar a ciência para fora dos muros, né? E vamos trazer também as pessoas para dentro da UENF. Eu acho que esse é o nosso papel aí nesse desafio, nesse momento. Vamos lá, Georgiana. Bom, não dá dando para ver muito bem, mas isso está na página da FAPERJ. Isso aqui é um print de hoje, da tela da FAPERJ. E tudo isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 7 editais abertos em que todos da UENF nós podemos concorrer aí, tá? Então, são editais abertos e a gente tem que ir lá propor, colocar nossos projetos, apresentar nossas propostas, enfim, concorrer com nossos pares e captar recursos para as nossas pesquisas, enfim, para a gente poder manter aqui o nível elevado que a gente tem na UENF, né? Com um parque de equipamentos que é fantástico, com seus professores doutores e com estudantes que também são estudantes de excelência, né? Então, uma lista de editais aí que são oportunidades para a gente captar recursos para a instituição. Pode passar. Bom, eu tenho falado isso aqui em vários lugares onde eu vou, né? A gente precisa, sim, continuar o trabalho a fazer, tá? Muito obrigada, pessoal, e eu estou à disposição aí para as perguntas que vocês possam ter. Obrigada. Obrigado, professora. Acabou de acontecer comigo realmente o que a gente estava falando antes, né? Que aqui acabou um pico de luz, né? Sumi do ar aqui. Ainda bem que não cortou nada aí da apresentação. Uhum. Bem, vamos passar aí ao pessoal. O pessoal está meio tímido hoje, mas vamos perguntar, galera. Obrigada, Juste. Eu vi que você conseguiu entrar aí, né? Legal, muito bom que você conseguiu assistir, mas estamos gravando, e depois aí, quem não teve chance de assistir, pode, enfim, assistir depois, né? Enquanto o pessoal prepara a sua pergunta, eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu gostaria que você comentasse, em virtude dessa questão da falta de investimento que a gente já vem passando aqui no Brasil, né? Isso já é de um tempo, mas vem só se agravando essa questão, né? A gente, olhando para dentro da universidade, e principalmente nesse cenário aí, que veio junto nesses 2 últimos anos por conta da pandemia, a gente tem observado 2 coisas assim bem impactantes. Uma, quando a gente pensa em termos dos alunos, a gente tem tido muita evasão e a gente tem tido baixa procura dos alunos para o curso de pós-graduação. Isso é um ponto. Eu queria que você comentasse a respeito tanto da evasão quanto da baixa procura relacionada a essa questão da falta de investimento em ciência e tecnologia, principalmente no tocante à falta de bolsas mesmo, né? Se isso realmente impacta a ponto da gente ter essa escassez aí na procura de alunos, né, procurando nossos cursos. Isso é um ponto. E o outro é que a gente tem acompanhado muito na mídia, ultimamente,
uma perseguição até, né, por parte aí do atual governo para alguns pesquisadores, e não só associada a essa perseguição, mas também a falta de investimento, a gente tem observado a chamada fuga de cérebros, né? Então, a gente tem tido muitos pesquisadores saindo mesmo do nosso país. Então, eu queria que você comentasse esses 2 pontos associados a esse tema aí da falta de investimento na pesquisa. Bom, excelentes perguntas, Georgiana, eu agradeço, porque assim eu tenho a oportunidade de falar mais um pouco, né? Essa questão da evasão e da baixa procura nos programas de pós-graduação, especificamente, isso tem sido relatado em todas as universidades com quem a gente conversa. Tá? Isso é um problema generalizado, porque o que acontece? Quando você tem o ministro, né, da Educação que fala que não adianta ter diploma universitário porque não vai ter emprego, né? Então, isso não é propriamente uma postura muito estimulante para quem quer se dedicar a uma carreira acadêmica. Na verdade, o que a gente deveria discutir com ele era que o problema não está na educação, o problema está na economia. Então, a economia tem que melhorar e, sim, a gente vai ter emprego para todo mundo, né? E todo mundo que está bem formado, enfim. Então, as questões elas estão sendo colocadas de uma forma um pouco invertida. Mas a questão da evasão, que todas as universidades estão sofrendo na pós-graduação, tem esse aspecto dessa desmotivação da pessoa não saber, depois de terminar o doutorado, o que vai fazer, o que vai acontecer com ela, né? Então, o que eu tenho para falar para o pessoal que está me assistindo aqui hoje é, gente, isso vai passar. O Brasil precisa dos doutores, precisa sim, isso vai passar. A gente já passou por outras situações terríveis. Vai dar trabalho para a gente? Vai. A gente vai ter que reconstruir muita coisa. Mas a gente não pode desistir, né? Uma coisa que eu acho que está acontecendo e que eu acho que a gente precisa ter uma revisão disso urgentemente é que o valor da bolsa de mestrado e doutorado, ela não tem um reajuste há muito tempo. Então, os valores são extremamente baixos. Uma pessoa que está hoje sentada numa bancada, na Fiocruz, fazendo doutorado com Covid-19 e que pode ser responsável por uma grande descoberta, ele ganha uma bolsa de doutorado de R$ 2.200. Então, isso também é uma coisa que desmotiva bastante, na minha opinião, tá? Então, eu acho que a gente precisa atacar esses 2 problemas, né? Mostrar que o problema não está em você se formar, em você se tornar academicamente importante, né? Em você ter um título de doutor, ser um doutor numa determinada área e tal. A gente tem que atacar a economia que está mal das pernas. Entendeu? Tá a gasolina a R$ 7,50 daqui a pouco, em alguns lugares já está R$ 7,40. Né? A conta de luz vai subir de novo, mas o ministro da Economia pergunta, e daí? Vai aumentar, mas e daí? Né? Então, a gente precisa, por isso que eu falo, nós precisamos estar atentos, e a gente não, essa coisa de dizer que ciência e política não se misturam, isso é uma bobagem, porque quando o cientista fala, eu não sou político, ele já está deixando de defender a ciência. Ou seja, façam o que quiserem, eu não estou nem aí. Só que quando o dinheiro dele começar a faltar, ele vai perceber que ele tem que estar aí para o negócio. Ele tem que estar aí, sim, entendeu? Então, tem que defender os recursos para a ciência. Né? Então, não tem esse negócio, podem fazer o que quiser, eu não estou nem aí, eu não tenho partido, eu não sei o quê. Não se trata de uma discussão partidária. Isso tem a ver com uma política de Estado, né? É uma política para o país, né? Que país que a gente quer, né? Um país desenvolvido, né? Enfim, com uma ciência avançada, com pessoas educadas, enfim, essa é a questão, tá? Eu estou vendo aqui, a Juste está falando, nesse momento há espaço
para formações variadas sem bolsa. Tem gente no mercado precisando disso. Sim, nós temos aí a questão da formação lato sensu, do mestrado profissional, do doutorado profissional. Existem modalidades de doutorado acadêmico que são feitos em parcerias com empresas. Por exemplo, a Federal do ABC tem um programa fantástico que faz isso, né? Então, faz-se um convênio com uma empresa e a tese do candidato, do estudante, ela vai ser desenvolvida dentro da empresa e a universidade ganha e a empresa também ganha e o estudante também ganha, e no final do doutorado ele tem a oportunidade de ser automaticamente contratado pela empresa, né? Se tudo der certo e tal. Então, existem oportunidades também dentro da academia, né? Então, esse é um ponto que eu acho que a gente precisa trabalhar. Essa questão, o Natan está falando aqui, as bolsas não são reajustadas desde 2013 e exigem dedicação exclusiva e integral. Pois é, então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que brigar, que lutar, que falar em todos os lugares que a gente puder, é que as bolsas de mestrado, doutorado e da iniciação científica e tal precisam ser reajustadas, né? E isso precisa ser feito, tá? Para que seja também, para que a carreira se torne atrativa, né? E a gente precisa voltar a ter os concursos públicos. Um país que coloca uma legislação que diz que durante sei lá quantos anos não pode contratar ninguém, e suas universidades e seus centros de pesquisa vão ficar como? Né? Imagina o INPE, imagina o FRJ, a UENF, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o CBPF, vai fechar isso tudo? As pessoas vão se aposentar, né? Então, precisa ter contratação. Então, é a luta pela ciência, pelo espaço da ciência e mostrar para a sociedade o quanto isso é importante, né? A questão da fuga de cérebros, Georgiana, é uma coisa que nos preocupa também bastante. A FAPERJ, né, a gente discute muito isso na FAPERJ, e existem editais encaminhados, né, já aprovados, que vão estar aqui nessa lista que eu mostrei em breve, que tratam justamente do jovem pesquisador visitante. Tá? É para atração de cérebros, e a bolsa é no valor de R$7 mil, o que é um atrativo, né? E é uma bolsa renovável, tal, entendeu? Então, é para atrair o pessoal para grupos de pesquisa, e o foco central é para atrair aquela pessoa que trabalha numa área que a instituição ainda não tem ninguém fazendo aquilo. Entendeu? Então, é para atrair mesmo a moçada. Então, eu acho que vai ser muito bem recebido esse edital pela comunidade científica, e, claro, o edital sendo um sucesso, ele tende a ser perene, e a gente procura, pelo menos, com os editais, como a gente faz aqui na UENF, né, de recém-doutor, a gente, desde 2016, tem implantado aqui, e eu acho que já é uma iniciativa perene, né? A gente não deve mais tirar isso do nosso portfólio, do nosso programa de bolsas. A gente tem que manter esse programa de recém-doutor, contemplando aí várias áreas do conhecimento. Então, a gente tem edital Covid, a gente tem edital doenças negligenciadas, a gente tem um edital aberto para todas as áreas, a gente tem edital Agenda 2030, a gente tem edital Cultura. Então, recém-doutor em todas as áreas do conhecimento, isso é importantíssimo, né? A gente manter essa possibilidade. A gente entende que não é um cenário ideal, mas é o que nós podemos fazer dentro daquela coisa o que nós podemos fazer, né? Em vez de só reclamar e tal. Então, a gente tem procurado conversar com a FAPERJ sobre a importância desse edital. Nós conseguimos convencer toda a diretoria que acatou, foi uma sugestão do Conselho Superior, e a gente vai ter esse edital ainda em 2021 para atrair o jovem pesquisador. Tá? Na verdade, são 2 editais para jovens, então fiquem atentos aí, o pessoal que está para defender o doutorado e tal, que vai ter essa oportunidade junto à FAPERJ. Tá? Então, é uma preocupação real, concreta, né? E a gente precisa realmente brigar muito para manter o pessoal aqui. E assim, né, a gente tem perdido, inclusive, não só para outros países, mas até mesmo para São Paulo, por exemplo, que está numa situação melhor, com a FAPESP, né, e que atrai o pessoal para lá, né? Então, enfim, a gente está procurando também vencer, atravessar esse período difícil, né?
esperando aí que tempos melhores venham, e a gente está trabalhando para isso, e a gente tem que trabalhar em conjunto para que tempos melhores venham. Tá? Oi. Só uma curiosidade, num dos slides, a senhora falou sobre a distribuição do financiamento na Europa e nos Estados Unidos. Eu notei que nos Estados Unidos tinha uma parte lá dizendo fundo da própria universidade, né? Ou algo assim. Uhum. O que seria esse fundo? Isso é uma da pergunta. E assim, tem alguma... A senhora sabe como é que é essa distribuição no Brasil? No Brasil, eu não sei qual é o nosso quantitativo, eu não sei nem se existe esse levantamento. Talvez isso já tenha sido feito, mas eu nunca tive acesso a esses dados. Aqueles fundos que a gente está falando ali nos Estados Unidos são... Porque vocês sabem que as universidades lá, elas cobram, né? Anuidades, então é a chamada tuition, né? Então, uma das fontes de recursos são essas tuition, é a taxa que o estudante paga para estudar lá, $20 mil por semestre, entendeu? A cada semestre, $20 mil, dependendo da universidade, né? O estudante ele faz um financiamento para pagar aquilo, ele já começa a carreira dele profissional devendo à instituição que financiou a universidade para ele, porque não existe universidade gratuita nos Estados Unidos. Aquilo ali, e entre outras coisas, mas veja que isso corresponde a 6% do total investido na instituição, tá? Então, é nada, é praticamente nada comparado com os 77%, os 60%, na verdade, nos Estados Unidos, 60%, né? Então, é muito pequeno a quantidade que é investida nesses recursos próprios. E eu tenho também que colocar uma coisa para vocês, né? Eu passei um tempo nos Estados Unidos como professora visitante e tal, e assim, alguns departamentos, não eram todos, eu fiquei na Universidade da Flórida, naquela época que eu estava lá, ela era considerada a 8ª maior universidade dos Estados Unidos, e eles medem isso considerando um único fator: a quantidade de dinheiro que a universidade arrecada. Tá? Esse era o ranking que interessa a eles é a quantidade de dinheiro que a universidade arrecada. A Universidade da Flórida era a 8ª maior, e mais, quando eles escolhem um reitor, o reitor não é um professor da casa, não é um cientista que ganhou o Nobel, laureado e tal, não é isso. Lá, o reitor é o cara que vai atrair o dinheiro. Show me the money. Esse é o lema. É o cara que vai atrair o dinheiro. Então, quando abre a posição de reitor, as pessoas que se candidatam são de outros lugares, podem nunca ter pisado na universidade, nem conhecerem o campus. Mas, se ele tiver condições de atrair recursos e provar isso, ele pode ser o escolhido. Tá? Então, o reitor, tem lugares que não chamam nem de reitor, chamam de presidente. Tá? Então, então, eles medem o tamanho da universidade por conta disso, quanto arrecada de dinheiro. E na Universidade da Flórida tinha algumas áreas, por exemplo, na medicina, a parte de doenças e tal, os pesquisadores pagavam aluguel dos seus laboratórios. Tá? Aluguel dos laboratórios. O aluguel do laboratório era cobrado. Então, ele tinha um investimento de uma farmacêutica, a Pfizer. A Pfizer vai financiar o meu projeto. Beleza, Rosana? Quanto você vai pagar para a Universidade da Flórida para você ficar aqui no nosso laboratório? E a sua pesquisa ter a chancela da Universidade da Flórida no final. Então, essa moeda, ela tem dois lados, tá? Então, por exemplo, vou contar um caso interessante. Todo mundo já tomou o Gatorade, né? Gatorade, quem não vê nos esportes aí, todos, o pessoal correndo para lá e para cá com uma garrafinha de Gatorade? Sabe o que significa esse nome? Gatorade. A bebida do Gator. Sabe quem é o Gator? O jacaré. Lá na Flórida, o Gator é o short, né? O short name para alligator. E Gator é um nome carinhoso para o estudante da Universidade da Flórida. Gatorade é a bebida da Universidade da Flórida. O Gatorade foi desenvolvido pelo Departamento de Nutrição da Universidade da Flórida. Quando a gente aqui no Brasil compra um Gatorade, a Universidade da Flórida recebe royalties lá.
E uma parte desse dinheiro vai para o departamento de nutrição e uma parte desse dinheiro vai para a universidade como um todo. Tá? Então, assim, mas assim, detalhes dessa parte, de como é desenvolvido isso e tal, eu não sei dizer. A gente teria que conversar com o pessoal lá para poder saber como é que é feita essa partilha de propriedade intelectual e tudo mais. Mas isso é só para ter uma pontinha aí, né? Para ver como é que as coisas funcionam. Tá? Então é isso. Não sei se eu acabei falando demais, né? Ah, e sem contar, a Ju está falando aqui de novos fundos, né? Lá é assim. Quando eu estava lá também, eles estavam construindo um prédio especificamente para estudar borboletas. Por quê? Um ex-aluno da universidade tinha ficado milionário, trilhardário, e ele era apaixonado por borboletas. Ele doou 4 milhões de dólares. Ele doou 4 milhões de dólares para construir um prédio fantástico, tá? Que reproduzia. Você entrava no prédio, sabe aquele prédio de pressão negativa que nada entra, né? Que você abre, tem aquelas portas e tal. Você entrava, você dizia que você estava numa floresta, na Mata Atlântica, porque até o barulho dos pássaros e as borboletas voando lá e tal eram as nossas borboletas. Tá? Então, o cara deu 4 milhões de dólares para construir esse prédio e a única coisa que ele quis foi que colocasse o nome dele no prédio. Pronto. Acho que aqui no Brasil não é muito comum a gente ver os milionários doando, né, para a universidade. Não, mas eu desconfio que, mesmo que se tivesse algum, a burocracia é tanta que talvez ele desistiria. A gente a Alerj já tratou sobre essa questão, né? Enfim, isso está no marco legal, né, de ciência e tecnologia, tem umas coisas que falam sobre essa questão de doação de particulares para institutos, né, para instituições públicas e tal, porque é uma coisa que a gente deveria estimular. Realmente, né? Você tem aí gente que compra jatinho, que não sei que helicóptero, que compra, faz uma doação para uma universidade, né? Enfim, eu acho que isso era uma coisa, mas isso, sabe, Marco, é uma coisa que a gente tinha que propor mais claramente, chegar e dizer, olha, nós queremos que isso seja feito, né? Então, eu acho que parte da gente também, né? O Cleison está me fazendo uma pergunta aqui. Na UENF, como está sendo esse retorno dos royalties das patentes que estão sendo aplicadas comercialmente? Cleison, olha só. A UENF tem hoje 94 patentes. Tá? Até o meu conhecimento, nenhuma delas está gerando royalties. Todas estão nas prateleiras esperando empresas que se interessem em fazer disso um produto comercial para que... Então, na verdade, a patente hoje ela é não vou dizer que é um gasto, ela é um investimento para a universidade, mas ela ainda não tem retorno. O único sistema que tem retorno, pelo menos que seja do meu conhecimento, é a produção de sementes na UENF. A UENF tem um programa de melhoramento de mamão. Esse mamão melhorado, as sementes, elas são comercializadas por uma empresa de sementes, produzidas e comercializadas pela empresa de sementes, mas a tecnologia de produção, o híbrido e tal, é nossa, tudo protegido por segredo aqui na UENF e tal. E essa empresa que comercializa essa semente, ela paga royalties para a UENF, e esses royalties, uma parte fica para a universidade e uma parte é devolvido para o programa de melhoramento que originou essas sementes. Tá? Então, esse eu sei que tá funcionando, tá bom? Mas eu não vou me lembrar de dizer para você como é que é a porcentagem, tá? Petrobras já está usando um fio de perfuração aquoso, base glicerina bruta, que fizemos, mas conversar sobre eles não querem. Isso é uma forma de trazer recursos. Sim, isso é uma forma de trazer recursos. Mas, quando a gente começa uma pesquisa parceira, é importante, no documento, já colocar a questão da propriedade intelectual. Olha, se a gente chegar num determinado produto e tal, isso vai acontecer assim.
Quando o pessoal da Federal do ABC começou a trabalhar nesse doutorado chamado de acadêmico, né, mas que é também da parte profissional, o que o pró-reitor lá contou para mim? Ele falou, Rosana, aqui é o seguinte, eles estão no ABC, claro, estava cheio de indústria lá, né, ele falou, aí todo mundo vai falar, eu quero ir lá porque vão desenvolver uma solução para o meu problema aqui na fábrica, tudo bem. Alto lá, peraí. Porque, segundo ele, tinham empresas parceiras. Diziam, olha, eu vou pagar a bolsa do aluno num valor até maior, ao final do contrato, né? Se ele desenvolver uma coisa que vai resolver o meu problema, eu vou contratar ele e tal. Então, fazia um trabalho de parceria mesmo. A universidade vai receber tantos por cento, a universidade vai financiar toda a pesquisa e no final vai receber, sei lá, 60% da patente, do produto, do que seja lá como for. E beleza, então isso era assinado, o contrato e tal, confidencialidade, não sei o quê. Mas tinha empresa que chegava e falava o seguinte, olha, a universidade vai pagar pelos custos da pesquisa, a universidade vai pagar a bolsa do aluno, tudo vai ser feito na universidade, mas se a gente chegar numa patente, tudo vai ser nosso. Aí, meu amigo, não. Isso aí não, entendeu? Aí o pró-reitor, o Wagner, até amigo do Passoni e tal, falou, aí não, meu chapa, isso aí não tem condições, isso não é parceria, pô. Entendeu? Então, tudo tem que ficar muito claro no início do desenvolvimento do trabalho. Tudo tem que estar escrito, né? Lá, direitinho, e registrado, para depois a gente não ter surpresas desagradáveis. Entendeu? É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Eu, assim, notei, você comentou aí sobre o que falou o ministro da Educação, né? Me veio à cabeça, eu me lembro, eu trabalhei numa empresa de aerogeofísica, né? Nos anos 1990, né? E eu fazia mapas geofísicos, né? Basicamente era eu, um computador e um plotter, né? Algumas pessoas que trabalhavam na empresa me falaram que como é que se fazia isso 20 anos antes, né? Nos anos 1970, por aí, né? Era uma equipe de 15 pessoas, né? Quer dizer, a tecnologia mudou tudo naquela época. Hoje em dia, então, 20 anos depois, você tem outras coisas, né? Talvez você não precise nem mais do plotter, né? Porque é tudo digital hoje em dia, né? O pessoal até prefere do que, né, ficar com papel. E assim, o conhecimento, a gente vai aumentando, está vendo cada vez mais inteligência artificial, como você mostrou aí, tem robotização, muita coisa mecânica, muitas tarefas que antes era necessário equipes grandes, se resumem a menos pessoas, né? E assim, o trabalho repetitivo, muitas vezes, e aí vai muito no trabalho de quem não tem muita escolaridade, né? Vai perdendo espaço, né? Exatamente. Então, se você não tem um espaço para alguém que tem nível superior, que é capaz de criar e conceber uma coisa nova, né? E também não vai ter espaço para esse pessoal por causa da tecnologia, aonde fica o emprego para o resto do pessoal? Boa, Marco. Olha, excelente comentário. Eu também acho que a gente precisa trabalhar muito isso. E aproveitando aqui, falando muito com a moçadinha que está aí, mestrado, doutorado. Então, assim, se eu puder deixar uma dica para vocês agora, aqui no final, né? O Marco foi perfeito. A gente está numa fase, né, da humanidade, da história, da civilização e tal, em que a gente vai ter alguns empregos que vão desaparecer, ou não vão desaparecer, mas eles vão ser, a forma deles vai ser modificada, o jeito de trabalhar, né? Então, um exemplo, né? Ontem nós estávamos em Cabo Frio, né? Depois eu quero fazer um anúncio aí para vocês também. Ontem nós estávamos em Cabo Frio e aí nós estávamos comentando, viu, professora Juste, sobre a instalação de estações meteorológicas nas escolas, né? E aí o prefeito falou para mim, olha, quando eu era pequeno, aqui em Cabo Frio nós tínhamos um lugar que a gente chamava de mapa do tempo, alguma coisa assim, e a gente ia lá todo dia, de manhã, e de tarde ia alguém lá para tomar nota dos dados e tal, não sei o quê.
Aí eu falei para ele, prefeito, hoje o senhor tem esses dados na ponta dos dedos no seu celular, né? Então a gente começou a rir e brincar por causa dessa situação, tá? Então, se a pessoa não tiver atenta a essas mudanças, então, estudantes aí, mestrandos e doutorandos, vocês têm que ir muito além do orientador de vocês. Sabe, o orientador de vocês fez mestrado há um tempão, vocês têm que ultrapassá-los, vocês têm que ultrapassar o mestre. Né? Então, isso, e uma coisa que eu falo para todo mundo agora, aprendam a programar. Ainda que seja uma coisinha básica, aprendam a fazer um programinha, aprendam linguagem de máquina. Isso vai estar em tudo. A geladeira na sua casa, você vai programar. Tá? Enfim, tudo vai ser... E a sua qualificação profissional vai ser totalmente diferente. Né? Então, como o Marco disse, a gente tem que, sim, a gente tem que se reinventar de alguma forma. Estar atento aí a essas demandas todas, né? Então, sei lá, dados de satélite, exatamente eu não sei, né, o que cada um está fazendo de tese, mas a gente sim tem que se reinventar. Eu vou dar outro exemplo aqui, né? A professora Juste está aqui presente, ela vai me desculpar, mas, por exemplo, nós temos uma jornalista da InterTV, que é aluna do curso de Lato Sensu em Clima e Energia, porque ela fala na TV a previsão do tempo. Então, ela tem que entender da frente fria, do coisa de calor, do mapa de calor, da linha dos ventos, da direção do não sei o quê. Ela tem que falar isso e passar alguma segurança para quem está assistindo. Não pode ser uma coisa falsa, é uma coisa que ela não está sabendo o que ela está falando, ela perde credibilidade. Então, para isso, ela está indo se especializar numa área totalmente diferente do jornalismo. Né? A gente também tem observado a interconexão entre as áreas. Então, por exemplo, eu sou agrônoma, né? Faço melhoramento de plantas, mas eu trabalho com uma pessoa do IFE que é especialista em modelagem tridimensional de imagens termais. Tá? Eu trabalho com planta, mas eu trabalho com ela. Por quê? Porque eu uso uma câmera termal, para fazer imagens das plantas que estão doentes por fungos, bactérias, vírus e tal, e ela me ajuda a fazer essa interpretação, né, num mapa 3D. E junto conosco trabalha um colega da UERJ, que é matemático, né, aplicado e computacional, porque a gente quer desenvolver um algoritmo que me ajude a ler aquilo e a gente ter um aplicativo no celular que me ajude a analisar 8.000 frutos no meu programa de melhoramento, sem eu ter que ir lá, que 8.000 frutos não é tarefa fácil, como disse o Marco aí, todas essas tarefas que exigem muita mão de obra. Então, isso é o futuro, gente, e o futuro já está aqui na nossa porta, ele é amanhã de manhã, entendeu? A Juste está falando aqui que é a Fabiana Lima, da InterTV, a gente assiste a Fabiana, né, Juste? Então, assim, sabe, tudo está interconectado. Então, vocês estão fazendo hoje uma tese, uma dissertação numa coisa, mas aquilo você, de repente, vai usar para conjugar uma outra coisa que você não está esperando, entendeu? É bem assim. A gente tem que estar atento aí às oportunidades, né? Tá bom? Mais alguma pergunta? Sei, você quer falar? Eu só gostaria realmente de te agradecer a oportunidade de você vir falar com a gente, de dividir um pouco, né, do seu conhecimento. É um tema realmente que carece de discussão. Então, foi uma tarde, um final de tarde muito prazeroso ter você aqui com a gente, discutindo sobre ciência. É sempre muito bom. Então, muitíssimo obrigada. Mas antes de ir, eu quero fazer um anúncio aqui, estou vendo o Primenco, sei, a Georgiana, Fernando, Juste. Bem, nós... Eliane também, a professora Eliane. Eu não estou vendo ela aqui. Ah, está no cantinho aqui, tá bom. É porque vai mudando aqui, né? Oi, Eliane. Então, nós fizemos uma visita a Cabo Frio, né? Anteontem, ontem, a gente vem conversando com... Eliane, a gente vem conversando com a Prefeitura de Cabo Frio, né? Como temos conversado com outras prefeituras em outros municípios e tal, né?
E assinamos, ontem, no dia de ontem, nós assinamos um termo de cooperação técnica com a Prefeitura de Cabo Frio, nós visitamos alguns locais, nós temos muitas demandas da parte da Prefeitura, todas incríveis, que eu acho que a gente vai poder conseguir fazer um bom trabalho, mas eu quero falar para vocês, nós fomos muito bem recebidos, eu quero falar para vocês que, entre todos os acordos que nós assinamos até agora, com todas as prefeituras, é claro que nós queremos tornar realidade tudo isso com Itaocara, com São Francisco do Itabapoana e tal. Eu estou esperando a Ângela da SAI voltar para a gente agora detalhar planos de trabalho, mas Cabo Frio foi a única prefeitura que fez isso aqui, olha. Então, vocês estão conseguindo ver o que é? Conseguem ver? Conseguem ver o que é isso? É melhor você falar. São chaves? Isso, chaves. Isso é um chaveiro, que é o mico-leão. Chaves. Isso aqui é um espaço para o ENF no Parque Ecológico Municipal de Cabo Frio. É a nossa sede em Cabo Frio. Caramba! Tá? Então, isso aqui, para nós, tem um simbolismo enorme, tá? Porque eles esperam de nós muita coisa. Tá? Juste, tem serviço para você, muita coisa. Amém, Juste. Eu que não tenho nada para fazer. Olha, a primeira coisa, nós vamos colocar a estação meteorológica no Parque Ecológico, tá? Na escola agrícola, eles têm uma escola agrícola fantástica, tá? E vamos lá, a gente vai trabalhar bastante, depois a gente vai... Você, Justo, está na primeira da lista ali, é você. Tá? Professora, sozinha nunca, né? Nós. Isso, nosso plano de trabalho. Então, assim, isso tem para nós uma conotação de parceria mesmo. O prefeito ter nos dado esse espaço lá, para nós foi uma coisa incrível, foi muito emocionante, né? E é isso. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns mesmo. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite, obrigada por vocês terem me escutado. Eu falo pra caramba, eu sei. Entendeu? Muito bom, eu adoro ouvir também. O tipo da coisa, infelizmente, é virtual, porque senão eu estaria aí com vocês agora, a gente tomaria aquela cervejinha na praia, com aquele pastelzinho de camarão. Não é? Vou gravar isso. Tá gravando. Tá bom? Muito obrigado, professora. Imagina, né? Gente. Aproveitar também aí, dar meus parabéns para as meninas aqui, já estão as três ali, né? A Georgiana, a Eliane e a Juste aí, né, a conquista delas aí também, junto à FAPERJ. Tá? Então, vou agradecer a todos, né? Liberar também a professora, que senão ela chega atrasada. Eu vou chegar atrasada, o Raul já vai cortar minha cabeça fora. Você tem 7 minutos para chegar lá, hein? Tudo bem, tá tudo certo. Tudo bem. Tá bom, e bom final de semana a todos. Para vocês também, um super beijo. Obrigada, pessoal. Parabéns, meninas. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau, parabéns. Bom final de semana.